Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no áudio anterior, quando nós víamos no capítulo 15, primeiro, os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, quando se completaria a ira de Deus. Então, o verbo aqui do grego, ele está como completar, é concluir, ele está consumando, quer dizer, que ele vai dar o golpe final. O golpe final da ira de Deus. Completou, completa. Então nós vimos que tinha os 7 selos, as 7 trombetas, e agora completando, encerrando o ciclo, nós temos as 7 últimas pragas. Nós vimos também que havia um mar de vidro com fogo e juízo. E ali estavam aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu número, do número do seu nome. E eles estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então, algo importante que nós temos que analisar aqui é que tu não pode perder de vista nunca. Nós estamos vivendo a última semana das 70 semanas de Daniel, que tu vai encontrar no capítulo 9 do livro de Daniel, do profeta Daniel. A igreja já subiu entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Tu não vai encontrar a igreja nesse período até o capítulo 19. Tu não encontra a igreja. Então aqui Deus está tratando com Israel especialmente e com o mundo incrédulo, com aqueles que não amaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito que ainda existe esperança, porque Deus vai redimir Israel, Ele vai salvar ainda Israel, e vai se cumprir uma palavra que o apóstolo Paulo, ele fala sobre Israel. No capítulo 9, ele vai falar, a partir do 9, sobre Israel, no livro de Romanos, e ele vai explicando, a partir do capítulo 9, se tu pegar o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, ele vai culminar no 11, a partir do 25, com a salvação de Israel. Então, ele vai colocar que Israel vai ser salvo porque Deus tem um plano. Então, se tu pegar e depois tiver calma e puder analisar sobre Israel, sobre Paulo explicando da incredulidade de Israel no capítulo 9, falando sobre os judeus e gentios no capítulo 10, e no 11 ele vai culminar no verso 26, ele vai dizer: assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, nesse período, Deus está tratando com Israel, e Israel vai ser salvo. Mas também Deus aqui, nosso Deus está dando oportunidade a todos. E aqui nós vemos pessoas, aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem. No capítulo 7 de Apocalipse, tu vai ver no verso 9, que são milhares de milhares, são milhões, é uma multidão incontável de salvos nesse período. Então continua a misericórdia e a graça de Deus se manifestando, muito embora nós vemos a ira de Deus contra o pecado. E tu não pode nunca perder a visão de que a igreja saiu, o Espírito leva a igreja a Cristo. Então o pecado aqui, ele está no seu ápice, a rebeldia
cheia. Então, eu havia comentado num áudio, quando Deus fala com Abraão, lá no livro de Gênesis, que Deus vai dar a Canaã, mas a região de Canaã, para Abraão, mas ele vai mostrar a Abraão que ainda a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Então aqui tu encontra isso, depois que tu quiseres analisar com calma, Gênesis 15, 16, e Deus vai falar no final do versículo, diz assim, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, hoje nós já havíamos comentado, o Espírito retém o mistério da impiedade. Hoje, ainda o pecado não atinge, a injustiça não atinge a sua copa cheia. E isso também tu vai encontrar na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7, diz, porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, nesse período, a injustiça vai operar de uma forma sobre-humana. A copa da injustiça do homem vai se encher e vai haver um derramamento de sangue muito grande daqueles que não se colocarem debaixo do domínio do anticristo. Então, imagina, são uma multidão incontável chegando ao céu. Mas é uma multidão incontável sendo assassinada na terra, sendo a princípio decapitada, como diz. Tu encontra isso também em Apocalipse no capítulo 20, no verso 4. Então, na terra está havendo uma carnificina, então o pecado, a injustiça está reinando de uma forma sobre-humana. E isso tu tem que analisar, e a justiça de Deus desde o céu vai se manifestar contra toda injustiça e contra todo pecado. Outra coisa que é importante analisar, que tu tem que compreender, nós temos 7 anos, mas no meu entendimento, os primeiros 3 anos e meio são o princípio das dores de parto. Então, nesse período ainda existe uma certa calmaria. Mas eu acredito que, analisando, que período em que vai começar a ferver o caldeirão, vai ser a partir dos 3 anos e meio finais. E não estou dizendo que antes não vai, já vai estar ruim, já vai ter gente morrendo, vai morrer muita gente, estudando já, vai morrer muita gente. Mas o período final, esses 3 anos e meio final, que a Bíblia já diz que é a grande tribulação, é o período em que a carnificina vai se tornar tremenda. Por quê? Porque existem vários fatores. Primeiro, porque o diabo e os seus anjos vão ser jogados por terra, conforme Apocalipse 12. Então, no versículo 12 do capítulo 12, tu vai dizer, ai dos que estão na terra, porque o diabo desceu a voz, ele sabe que ele tem pouco tempo. Então, vai haver uma atuação do diabo só na terra. Ele vai ser, nesses 3 últimos anos e meio, ele vai se manifestar o seu terror na terra. Ele sabe que tem pouco tempo. Esses 3 anos, também nos 3 anos e meio finais, o anticristo ele vai se levantar contra tudo que se adora, e ele vai levantar a imagem dele, e aí quem não adorar a imagem dele vai ser morto. Então vai ser buscado e as pessoas vão ser procuradas e vão ser mortas. Nesses 3 anos e meio finais vai ser colocado o sinal do número do nome da besta em todo o mundo. Então é nesse período final que vai ser a maior quantidade de mortos. Então, quando João, lá no 7, ele
ele quer saber de onde vieram essas pessoas que foram mortas. Tu vai pegar no capítulo 7, no verso 14, ele pergunta quem são esses, e aí tu vai no 14 diz assim, e ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles branquearam as suas vestes e lavaram no sangue do Cordeiro. Então é uma religião com sangue. Eu já havia falado que o homem quer criar uma religião de folha de figueira, que não tem morte, que não tem nada, e não justifica. Diante de Deus não satisfaz a justiça de Deus. Agora esses aqui, eles vieram da grande tribulação, então eles vieram desse último período, eles vieram desse período terrível. A tribulação vai se dividir em duas partes, então são 3 anos e meio, que é o princípio das dores de parto, e os 3 anos e meio final, que é a grande tribulação. Então, a grande carnificina real vai acontecer nesse período da grande tribulação, em que vai haver o maior número de mortes possível. E que crê o anticristo, que ele está saindo vitorioso, conforme Apocalipse 13, no verso 7, que diz que ele faz guerra aos santos e é permitido que ele vença os santos. Então, aparentemente ele vai vencer, porque ele vai matar todos aqueles que não se dobrarem a ele. Então isso é importante que tu saiba. Agora, Deus, ele, na sua misericórdia, na sua graça, ele provê uma saída, e a saída é Cristo. Jesus é o esconderijo, é o nosso socorro. Ele é a saída de Deus para o homem. Então ele é um Deus justo. Ele é um Deus tremendamente justo e que não pode ver o mal. Eu gosto de repetir, e não me canso de repetir, quando eu posso, uma passagem que se encontra no livro de Abacuque, que fala sobre a santidade de Deus. Abacuque capítulo 1, verso 13. Marca na tua Bíblia, eu marco, e quando eu posso eu leio de novo. Diz assim, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então, nós estamos lidando com um Deus que é justo, que é justíssimo, e que ele não pode suportar o mal. Quando o povo de Israel ele sai do Egito e ele começa a mostrar a sua face de ser um povo obstinado e que é rebelde, Deus ele disse, olha, eu não vou andar no meio desse povo, eu vou mandar o meu anjo na frente deles, mas eu não vou estar no meio desse povo, porque esse povo é um povo obstinado. E se eu subir no meio dele, eu vou consumir esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou consumir eles, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então eu não vou ficar no meio do povo. E tu vai encontrar isso em Êxodo 33, no verso 5. Diz assim, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. E aí segue o versículo. Então, nós estamos lidando com Deus que é santíssimo, que é puro de olhos, que não pode ver o mal, que não pode suportar o mal. Ele diz, olha, eu vou consumir. Então, a maioria das religiões hoje pega e fala, Deus é bom, Deus é amor. Aí quando fala de Jesus, não, Jesus é o profeta do amor, e Jesus só veio falar coisa boa, e Jesus só fala coisa boa, só assim, Jesus fala, mas Jesus fala mais do inferno do que do céu. E ele é Deus, e é Deus santíssimo. E ele não vai suportar o mal. E ele não vai, eu já falei, ele não vai passar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que ele não está vendo. Ele vai fazer justiça, porque ele é um Deus justo. Eu já li, vou ler de novo, não faz mal não ler. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E onde houver injustiça,
onde houver pecado, vai haver manifestação da justiça de Deus. Então, essas pessoas aqui, elas se voltaram para Deus. Deus provê um caminho, provê uma saída. Se o homem se perde e se o homem caminha para a perdição eterna, não pode culpar Deus. Um homem sem Cristo, seja ele religioso ou não, siga ele uma filosofia de vida, sem Cristo ele é um pecador perdido, caminhando errante o destino ao fogo eterno. Esse é o seu destino, esse é o seu final. Sem Cristo, esse é o final de todo homem, não existe outra saída, não existe outro caminho, Jesus é o caminho. Tu pega João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, não sou um caminho. Tem outros, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, não contente de deixar assim, porque alguém pode interpretar mal, Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Hoje vamos dar, Jesus é profeta do amor, Jesus é bonzinho, Jesus é legal, mas Jesus diz, eu sou o caminho, não sou um caminho, eu sou o caminho. E aí ele completa, ninguém, tu não vai chegar ao Pai, sim, se tu não for através de Jesus. Não tem santo, por melhores que sejam as tuas intenções, tu nunca vai chegar a Deus Pai se não for por Jesus Cristo. E aí é sangue. Essas pessoas, lembra ali, 7,14, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, é uma religião com sangue, não é uma religião de folhas de figueira como a maioria das pessoas tem. Todas as religiões sem Cristo são religiões de folhas de figueira. São religiões que o homem criou. Mas não é o caminho de Deus. E eu analiso quando eu vejo João 14,6 que Jesus é o caminho, ele é o caminho que nós chegamos ao Pai. Mas também, ao meu ver, é o caminho que o Pai chega até nós. Porque a única maneira de Deus nos ver e nos chegar é através de Cristo. Nós só podemos ser aceitos e o Pai só chega a nós quando Ele nos olha através de Cristo. Nós somos aceitos. E aí é tão lindo, nós iniciamos um estudo no livro de Efésios. E Efésios tu vai encontrar na maioria, e eu espero que tu goste de ler a Bíblia, goste de entender a Bíblia, que tu participe desse estudo também de Efésios, que vai correr paralelo ao estudo de Apocalipse. E quase todas as vezes que tu lê, as coisas acontecem, e o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele disse, estamos em Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, e tudo ele diz, é em Cristo, somos abençoados em Cristo, a nossa vida está escondida em Cristo. E aqui tem uma passagem tão linda, tão maravilhosa, se tu puder anotar na tua Bíblia e ler várias vezes, Efésios 1, no capítulo 6, capítulo 1, verso 6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, eu creio que Deus nos vê e nos faz agradáveis a Ele em Cristo. E nós só somos agradáveis a Deus em Cristo. E Ele fez isso por amor. Agora, se Ele não nos visse através de Cristo, se Ele não nos chegasse a nós através do Seu amado Filho, Ele ia nos consumir. Nós seríamos consumidos. Porque nós somos agradáveis no amado. É em Cristo. Deus, quando Ele nos vê através de Jesus. E através de Jesus nós somos investidos da justiça de Deus, da justiça de Cristo. Ele nos vê através da santidade de Cristo. Ele nos vê
investidos da santidade e da justiça de Cristo. E aí nós somos aceitáveis, nós somos agradáveis no amado. Agora, se eu chegar por mim mesmo com tudo que eu puder fazer, dando oferta, dando dinheiro aos pobres, e fazendo, eu não vou ser agradável, porque tu está lidando com Deus que é justo, que é santíssimo, que é glorioso. E eu espero que tu compreenda isso, que tu compreenda essa diferença de Deus. Para o homem está bom. Tu olha uma pessoa que está fazendo bem, que está tudo legal, que é uma pessoa que só pensa bem, para ti está bom. Há uma pessoa que vai e cumpre um ritual religioso, e para ti está bom, para o homem está bom. Mas eu vou voltar a dizer, vai lá para Gênesis 3, é uma religião de folhas de figueira. Para o homem está bonito. Quando Adão e Eva fizeram um avental, eles cobriram a sua nudez. Para ele estava bom. Eles cobriram. Mas para um Deus santo não estava. Ele fez vestes para tornar Adão e Eva aceitável. Ele provê as túnicas para ele poder aceitar. Então ele mata 2 animais. O homem achou que estava bom, estava bem, tranquilo, a sua veste de folhas de figueira, suas roupas estavam boas, mas para Deus não era agradável. Deus não podia se chegar. Deus proveu e Deus faz as túnicas de vestes e aí ele aceita, porque ele derrama sangue. Então a Escritura diz que a nossa vergonha não pode estar exposta nem descoberta de Deus, e para a nossa vergonha e a nossa nudez, a nossa indignidade seja coberta, nós temos que estar na cobertura do sangue, nós temos que lavar as nossas vestes e branquear no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 7,14. Então esses saíram vitoriosos. Agora, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então Deus é misericordioso e Deus provê um caminho. E existe uma história, eu vou contar essa história, uma história que se fala de brincadeira, mas quem sabe vai ilustrar um pouco do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando. Conta que em certo lugar, essa história eu aprendi assim, quem sabe tu aprendeu de outro jeito, mas a história é mais ou menos, nós vamos pegar a mensagem da história. Certo lugar ia ser alagado e as pessoas tinham que ser tiradas dali, porque aquele lugar ia ser inundado com água, quem sabe fosse uma barragem que fosse aberta, a água ia inundar e todo mundo que morava naquela vila tinha que ser tirado. E aí começaram a tirar a população, tirar suas coisas, usando caminhões, usando carro para tirar. E tinha ali um certo cidadão que Deus falou para ele que Deus ia salvar ele, que Deus ia tirar ele dali, que Deus ia salvar. E aí vieram os caminhões, estão tirando as coisas e chamam ele para vir, e ele disse, não, fica daqui, pode ir embora, Deus vai me salvar. O pessoal do caminhão tirando as pessoas e ele disse, não, Deus vai me salvar. Aí ele sobe tranquilamente para cima da sua casa e fica lá esperando ele, Deus vai me salvar. A água começa a descer e vem um barquinho pequeno, um botezinho, um bote. E já está a água subindo. E aquele homem naquele bote grita para ele, vem, vambora, vai encher, tu vai morrer. E ele está bem tranquilo, em cima da casa, não, fica tranquilo, estou bem, estou legal aqui, Deus vai me salvar, pode ficar tranquilo. Aí o bote foi embora, aquele homem do bote foi embora. Não passa muito tempo, passa uma canoa. E aquela canoa, quando o homem da canoa vê aquele homem em cima da casa, fica preocupado e chega e vai em direção e diz, vamos embora, está vindo água. Todo mundo que ficar aqui vai morrer. E ele, não, fica tranquilo, estou legal. Deus vai me salvar, pode ficar tranquilo, estou bem. Sentadinho, em cima da casa, tranquilo. Passa mais um tempo, a água aumenta e vem uma lancha, já estava uma lancha passando, vendo se tinha alguém que precisava de socorro. Vê o homem, vai lá, diz, vai embora, vamos embora. Tu vai morrer. Ele diz, não, fica tranquilo, pode ir, estou legal aqui. Deus vai me salvar. A água subindo, daqui a um pouco passa um barco. E o homem do barco vê, aquele homem chega até ele, tenta socorrer eles, não, estou bem,
Está tranquilo, pode ir embora. Deus vai me salvar. A água sobe mais e mais, e a água está vindo com violência, e um helicóptero vai fazer uma última passada na região para salvar mais algum. Vê o homem, chega próximo dele, joga uma corda e grita, pega a corda, vambora, vambora, pega a corda que é a última salvação. E ele disse, não, pode ir embora, estou legal, vou ficar aqui, Deus vai me salvar. A água vem com violência e chega onde ele está e ele acaba morrendo. E ele morre. E ele chega no céu cheio de razão. E ele quer uma justificativa. Por que ele morreu? Porque ele se achou injustiçado se Deus disse que ia salvar ele. E aí ele recebe a resposta divina. Eu mandei um bote. Eu mandei um caminhão primeiro. Mandei um bote. Te mandei uma canoa para te salvar. Te mandei uma lancha. Depois mandei um barco. No final, por último, por misericórdia, te mandei um helicóptero. E tu não quis. De quem é a culpa? E agora tu acha que eu sou culpado porque tu morreu? Então, o que eu estou querendo dizer é que Deus provê um meio através de Cristo para que o homem se salve. Mas o homem não aceita a salvação de Deus. Quem é o culpado? Vai se chegar diante de Deus e achar que Deus é injusto. E o cântico aqui, a partir do capítulo 3, versículo 3, é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Eu acredito assim, vendo que aqui seja um cântico de Moisés, porque vai juntar um povo judeu com um povo gentil no mesmo corpo, em Cristo. Então, em Cristo se junta aqui Moisés na lei e o Cordeiro da igreja, e se junta um corpo só. Então é um cântico que junta judeus e cristãos num mesmo corpo, na igreja de Cristo. E eles vão cantar. Tu vai encontrar o cântico de Moisés em Êxodo 15, no verso, a partir do versículo 1. E é interessante porque nesse, se tu for lá olhar, os egípcios eles perseguiram ao povo de Israel no deserto. Diante do Sinai o povo estava trancado, o mar na frente, as montanhas do lado e os egípcios fechando o cerco. E os egípcios, eles tinham a ideia que estavam tudo, para eles a vitória estava na mão. Então é interessante que tu pega Êxodo 15, 9, e Moisés vai dizer assim, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Esse era o pensamento do inimigo. E aqui o inimigo se foi por terra, mas o inimigo tinha um pensamento, e aqui eles estão cantando após a passagem do Mar Vermelho. E esse povo agora aqui vai cantar também diante do mar, mas aqui é um mar de vidro, de cristal, e um mar com fogo. E quem sabe seja semelhante, porque o anticristo também ele perseguiu, ele alcançou, ele repartiu os despojos, ele se fartou a sua alma com sangue daqueles que amaram o Senhor Jesus Cristo. Ele arrancou a espada e ele destruiu. E ele pensou que não, vou destruir, vai dar tudo certo, só que ele não saiu vencedor. O mesmo pensamento ele teve, mas ele não vence, ele é derrotado. E aí começa o cântico de Moisés e do Cordeiro, e tu vai ver que vai declarar sempre a justiça de Deus, porque diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras. Então é um reconhecimento das obras de Deus, e aqui ninguém está engrandecendo a criação, mas as obras de Deus, reconhecendo aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, e Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o El Shaddai,
O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Aí fala sobre os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Então Deus é um Deus de justiça, um Deus de verdade. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os caminhos de Deus são justos, é justiça. O apóstolo João, quando ele fala na sua epístola, ele diz que aquele que é nascido de Deus, na primeira epístola, diz, aquele que é nascido de Deus, ele pratica a justiça. Pega primeiro João 3, e ele vai falar que aquele que pratica a justiça é justo. Verso 7. Ele diz assim, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No outro diz, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, ele vai mostrar que quem, no 10º, de qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, quem é de Deus pratica a justiça, porque nós servimos um Deus que é justo, que é justíssimo. E é um Deus de verdade. Se tu pegar, eu não vou porque o áudio já está terminando, João 8, Jesus ele confronta os religiosos e diz, vos tende por pais o diabo. Tu pega isso em João 8, tu lê o capítulo 8, vai ver. Ele diz assim, vocês querem agradar o pai de vocês, ele foi mentiroso desde o princípio, ele é pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. E aqui nós estamos lidando com Deus justo e verdadeiro, os caminhos dele são assim. Ele é o Rei dos Santos. E aí quem não vai temer esse Deus? E quem não vai magnificar o seu nome? Só Ele é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, aqui é interessante por quê? Porque eles estão chamando, é um cântico, quem não vai temer esse Deus? Jesus disse, temei a Deus, temei a Deus. Ele vai jogar o corpo e a alma no inferno. Então temam a Deus. As obras de Deus são magníficas. Ele é um Deus santo, quem não vai se dobrar diante do nome de Deus e não vai glorificar o nome santíssimo de Deus? Só Deus é santo. E aí fala sobre todas as nações vão vindo e adorando diante de ti. Todas as nações vão vir. Nós vamos ter um milênio a partir do capítulo 20, e nós vamos ver que todas as nações vão vir adorar. Diz que a nação que não vir adorar, não vai haver chuva naquele período, naquele momento. Todos vão vir adorar. Por que que vão vir adorar? Porque se tu pegar Apocalipse 7, de novo, tu vai ver que quando fala dos salvos que vieram, são de todas as tribos, de todas as nações. Apocalipse 7, 9, diz que vem salvos, é uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, não tem uma nação que não tenha gente salvo, não tem um povo que não tenha gente salvo, não tem uma língua que não tenha gente salva. Então, quando se implanta o milênio e Jesus reina na terra, todas as nações, de ano em ano, elas vêm adorar o Senhor. Então, todos vão se chegar e vão adorar a Deus. Aqui é interessante para quem quer ver quando o milênio é a restauração, nós vamos chegar lá. Vai ser maravilhoso, nós vamos chegar quando Cristo reina na terra. E aí Satanás vai ser preso, e as nações vão vir e vão adorar. E aqui ele está dizendo ainda que os juízos de Deus são manifestos, quer dizer, os juízos de Deus estão sendo manifestos desde os céus. Então a justiça de Deus está sendo manifesta desde os céus. Deus está se manifestando em justiça. Em justiça. E tudo que está acontecendo, por mais que eu sei, nós vamos chegar e eu não quero ser, não ter empatia, não ter, achar que destruiu tudo, tá legal. Não. Eu sei que nós vamos chegar agora aqui nas últimas pragas e vai nos causar um choque, um certo choque em alguns momentos. A gente não quer ser frio e calculista, é isso aí mesmo, que bom que aconteceu, não. Ele causa choque. Mas
os juízos de Deus são manifestos. É o juízo de Deus se manifestando, e nós precisamos estar escondido em Cristo. Tu precisa estar escondido em Cristo, é a única saída. E é a saída de Deus. Tu precisa buscar Cristo, tu precisa vir a Cristo. O juízo de Deus é manifesto. Todos aqueles que vieram a Cristo e que se esconderam em Cristo, mesmo pagando com a sua vida, eles foram vitoriosos. Agora, só saiu vitorioso aquele que permaneceu até o fim, que pagou, que mesmo diante da morte, ele não negou o Senhor Jesus Cristo. Então saíram vitoriosos, tu vai ver aí no 15, aqueles que não receberam o sinal na sua mão. Aqueles que não receberam, que não adoraram o anticristo, a besta, nem a sua imagem. Então vai ser uma coisa de algo de perseverança, de manter firme, se firmar em Cristo nesse período. Agora, no próximo áudio, nós vamos entrar, quem sabe já vamos entrar nas primeiras taças de ira de Deus sendo lançadas sobre a terra. E eu sei que é um pouco chocante. Para mim, eu não quero chegar a dizer, isso aí mesmo, eles merecem, rebento. Eles merecem. Mas que nos choca um pouco, nos choca. Agora Deus é justo. E é juízo de Deus. E a gente tem que se dobrar e reconhecer a justiça de Deus. Eu sei que eu vai dizer, Deus, por que um Deus de amor fez isso? É um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E um Deus que se ira. E é isso que nós temos que entender e compreender. Que nós não estamos lidando com Deus. É um Deus fraco, é um Deus coitadinho, que parece que ele está implorando para o homem. Suplicando para o homem, por favor, faz o que é bom. Por favor. Parece... eu sempre gosto de dizer, aquele avôzinho que está dizendo, meu filhinho, por favor, obedece o vô, obedece a tua mãe, e vai estar pedindo e o filho não está nem aí. Não. Se tu pegar no Velho Testamento, quando assim, o que não obedeceu pai e mãe morre. É assim, de simples, não tinha. O que filho desobediente, rebelde, pode morrer. Então, nós não estamos lidando com Deus que, não, tranquilo, vamos levando. Leva na boa, não, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele provê a saída aqui em Cristo. Mas ele não vai aceitar a desobediência, a rebeldia, e o homem vai sair com as suas, sempre saindo com as suas, se dando bem, não vai acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e reconhecemos a tua grandeza e tememos, Senhor. Tu é grande. Eu gosto muitas vezes de lembrar, Moisés disse, eu estou assombrado, eu estou todo apavorado, em Hebreus 12. Porque tu é grandioso. E nós, muitas vezes não compreendemos que nós só podemos chegar a ti. É através de Cristo. Quando tu nos olha através de Cristo, tu nos faz agradáveis a ti, mas é em Cristo. Nada que nós possamos fazer pode agradar a ti, porque a tua santidade excede o nosso entendimento. Mas nós te louvamos em Cristo Jesus.